Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática, né? Sou o professor Uder, para quem não lembra, e hoje a gente vai explorar um tema que é muito, muito importante, tudo bem? Que é o tema de funções, belezinha? Se vocês derem uma olhada aí no tema 3 da apostila, né, o capítulo 3, ele vai tratar de dois grandes assuntos que eu vou preferir separar, tudo bem? Trabalhar em vídeos diferentes. O primeiro é o conceito de função de uma forma mais ampla, mais genérica, né? E depois, em particular, a ideia de função no primeiro grau. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui a ideia de função, certo? Se vocês pegarem aí livros, apostilas, material na internet, é muito provável que eles comecem dizendo algo mais ou menos assim, que a função é uma relação entre duas grandezas. Relação entre duas grandezas. O que isso significa? O que eu quero dizer com relação? O que eu quero dizer com grandezas? Bom, em matemática, grandeza é tudo o que assume, o que pode assumir um valor numérico. Tudo bem? A gente tem, por exemplo, as grandezas físicas, né? Massa, espaço, tempo, velocidade, força, né? Que a gente pode atribuir valores numéricos, mas em matemática essa ideia é um pouco mais ampla, né? Então, outras coisas que assumem valores numéricos, a sua idade, ou quanto de dinheiro você tem na conta corrente, ou quantos cachorros você tem em casa, ou quantos pastéis você consegue comer em menos de uma hora. Né? São quantidades, são valores, são medidas. Isso tudo a gente chama de grandeza. Tudo bem? E relação. Relação é quando eu tenho duas grandezas ou dois conjuntos de coisas, de objetos, e eu vou relacionar os elementos do primeiro conjunto com os elementos do segundo conjunto. Tudo bem? A gente pode pensar em exemplos não numéricos também. Por exemplo, eu vou listar aqui uma série de personagens e vamos associar da onde eles são. Então, se eu digo, por exemplo, Simba, o Simba a gente associa ao desenho, à animação do Rei Leão. Né? Ou se eu digo, sei lá, Lindinha, Florzinha, Docinho, essas personagens são das meninas superpoderosas, certo? Ou se eu digo Goku, Goku de Dragon Ball. Então eu posso continuar listando uma série de personagens e a gente vai relacionar, né? A gente vai associar a uma lista de desenhos, de animações a qual eles pertencem. Então estou relacionando aqui personagens com animações. Isso é uma relação, tudo bem? Agora, pensando com grandezas, um exemplo numérico, né? Eu posso dizer quantos pastéis eu comi na feira, 1 pastel, 2 pastéis, 3 pastéis, 4 pastéis, e a gente calcular o quanto que eu gastei nessa brincadeira, né? Se eu souber o valor do pastel, eu digo quantos pastéis eu comi e sei quanto que eu gastei, certo? Ou o quanto que eu gastei de energia elétrica no mês, e eu associo a qual vai ser o valor da minha conta, tudo bem? Ou então, estou viajando com uma certa velocidade, eu digo quanto tempo estou andando, e a gente calcula a distância que eu percorri. Sim? Ou uma colônia de bactérias. Eu digo quanto tempo elas estão lá e a gente calcula a quantidade de bactérias. Certo? Isso são associações, são relações entre grandezas. Tudo bem? E essas relações, elas podem ou não ser função. Para ser função, tem mais uma regra. Né? Função é uma relação entre duas grandezas, mas que tem que satisfazer uma regrinha em particular. E para explicar essa regrinha, vamos pegar aqui um outro exemplo, tudo bem? Para explicar essa regrinha e alguns outros conceitos de função, beleza? Bom, para não chocar aí quem não gosta de matemática, eu vou começar com um exemplo não numérico, tudo bem? Vamos pegar um exemplo da biologia, espero que vocês gostem. Então, eu vou pegar aqui um conjunto de animais, tudo bem? Então, aqui o nosso primeiro conjunto vai ser o conjunto dos animais. E aí vamos aqui fazer uma lista de possíveis animais. Pode ser qualquer animal. Tudo bem? Normalmente eu peço exemplo para vocês, mas vocês não podem me responder. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o cão, por exemplo, o pato, por exemplo, formiga, por exemplo, lula,
por exemplo, aranha, água-viva, e assim por diante. Poderia continuar aqui dando vários exemplos, né? Poderia colocar todos os animais do mundo se coubesse, mas só aqui, só para a gente brincar. Então, primeiro conjunto, conjunto dos animais. E esse conjunto de animais, a gente vai associar aos filos, ao filo ao qual cada um pertence. Né? E vamos ter que lembrar um pouquinho de biologia, vocês lembram? Né? Então, lembra, né? A gente tem o reino dos animais, certo? A classe animal, o domínio animário, né? E dentro dele, o conjunto dos animais, eles são subdivididos em filos, certo? E aí, quais são os filos que a gente tem, por exemplo? Nós temos os cordados, espero que vocês estejam. Nós temos aqui os artrópodes, por exemplo, artrópodes. Artrópodes. Nós temos, por exemplo, os moluscos. Nós temos, por exemplo, os quinidários. Nós temos os anelídeos. Nós temos as pteridófitas. E assim por diante. Certo? Conjunto dos filos. E aí a gente vai brincar de associar, tudo bem? Exercício de biologia agora, certo, povo? Se você lembra dessa matéria, maravilha, ela é importante também para a biologia, tudo bem? Se você não lembra, não se preocupa, não vai atrapalhar aqui a nossa aula, tudo bem? É importante só entender a ideia. A gente vai associar os animais a qual grupo de animal ele pertence, né? A qual filo ele pertence. Então, para começar com o cachorro, aqui o cão. O cão é um mamífero, né? O mamífero é um vertebrado, e todos os vertebrados fazem parte dos cordados. O cão é um cordado, né? O pato é uma ave, ave é vertebrada, e ela também faz parte dos cordados, certo? Formiga é um inseto que faz parte dos artrópodes, né? Artrópodes, pés articulados, está faltando acento aqui, artrópodes. A lula, bicho de corpo mole, molusco. A lula é um molusco. Certo? A aranha é um aracnídeo. O aracnídeo também é artrópode, pés articulados. Certo? A água-viva é um quinidário. Fizemos aqui as nossas relações, né? As nossas associações. Isso é uma relação. Estou relacionando os animais com os filos a qual eles pertencem. Vamos dar um nome para essa relação. Vou chamar essa relação de relação F. Tudo bem? É muito comum a gente dar nome de função F, mas pode ser qualquer outra letra. Belezinha? Bom, gente, alguns conceitos. Função vai relacionar dois conjuntos de coisas. O primeiro conjunto, o conjunto que entra na função ao qual a gente faz uma pergunta, esse conjunto a gente chama de conjunto domínio. É o domínio da função. Beleza? O outro conjunto, o conjunto das saídas, né, o conjunto das respostas, a gente chama de contradomínio. Contradomínio. Beleza? Então, o primeiro conjunto que entra, domínio. Os elementos, os conjuntos de possíveis saídas, né? Repara que nem todo mundo foi realmente resposta aqui. O conjunto das possíveis saídas é o contradomínio. Beleza? E a gente ainda vai ter o que a gente chama de conjunto imagem, que são aqueles elementos que realmente foram respostas de alguém. Por exemplo, né? Quem é a imagem do cão? O cão foi associado aos cordados, né? Então, a imagem do cão é os cordados. A imagem da formiga são os artrópodes. Tudo bem? A imagem da lula são os moluscos. Eu posso perguntar ao contrário, né? Os cordados são imagem de quem? Os cordados são imagem do cão e do pato. Então, esses elementos aqui,
que realmente foram imagem de alguém, que realmente foram resposta de alguém, tudo bem? Esses caras aqui, eu vou anotar aqui embaixo, tudo bem? Esses caras é o que a gente chama de conjunto imagem. Conjunto imagem. Belezinha? Né? Imagens são os caras que realmente foram resposta. No caso, só esses 4. Tudo bem? Bom, gente, voltando à ideia de função. Né? Função é uma relação entre duas grandezas que satisfaz uma regra. Na verdade, uma regra que eu vou separar em duas. Tudo bem? São uma relação entre duas grandezas que satisfaz o seguinte. Em primeiro lugar, todo elemento do domínio possui imagem. Todo elemento do domínio precisa necessariamente estar relacionado com alguém do contradomínio. Tudo bem? Todo elemento do domínio, tá, deve possuir imagem. No contradomínio. Tudo bem? Quer dizer que, pensando no nosso exemplo, não pode existir um animal que não está em grupo nenhum. Né? Não pode ter um animal que não tenha nenhuma classificação, que não tenha nenhum filo. Certo? Se existir algum elemento do domínio que não tem nenhuma relação lá, isso não é função. Beleza? Segunda condição. Essa imagem é única. Tudo bem? Cada elemento do domínio possui uma única imagem. Uma única imagem. Né? Quer dizer, quando eu pego um elemento aqui do domínio, ele não pode estar relacionado a 2 ou mais caras no contradomínio. Tudo bem? Essa relação precisa ser única. Eu não posso ter um animal que esteja em 2 grupos diferentes. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, não é função. Tudo bem? Então, é isso. Eu estou separando aqui em 2 regras, mas na verdade a gente pode condensar isso numa coisa só. Certo? Todo elemento do domínio deve possuir uma imagem e essa imagem é única. Tudo bem? A gente separa aqui em 2 partes para facilitar a análise, tudo bem? Em particular nos exercícios. Belezinha, gente? Repare uma outra coisa. Essas regras, elas valem para os elementos do domínio, mas não são obrigatórias para os elementos do contradomínio. Quer dizer, eu posso ter elementos do contradomínio que não estão relacionados com ninguém no domínio. Eu posso ter caras sobranos, tudo bem? Em particular, não sei se alguém de vocês se incomodou quando eu coloquei pteridófitas, porque quem conhece sabe que isso aqui não é animal. Isso aqui é filo de planta, né? Do reino vegetal. Então, mesmo que eu colocasse todos os animais do mundo, não ia ter ninguém relacionado com a pteridófita, que é planta. Tudo bem? E tudo bem. Tá? Os elementos do contradomínio não são obrigados a satisfazer essa regra. Eu posso ter elementos que não estão relacionados com ninguém no domínio. Tudo bem? E da mesma forma, eu posso ter elementos do contradomínio que estão relacionados a 2 ou mais elementos no domínio. Certo? Então também viola a segunda regra no caminho contrário. Né? O cão, um animal, só pode estar em um único grupo. Mas um grupo pode abarcar vários animais. Tudo bem, gente? Então essas 2 regras são para os elementos do domínio. Belezinha? Isso é função. Tá certo, galera? Maravilha! Bom, para quem está copiando, pausa o vídeo para copiar. Uma dica que eu dou, acho que eu já comentei na outra aula, é dar um print da tela e ir salvando os prints, né, as imagens, para você ter tudo organizadinho, tudo bem? Mas
Vamos seguir adiante. Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos genéricos. E analisar se eles são função ou não. Tudo bem? Então, por exemplo, pegar aqui um conjunto, dois conjuntos. Cada pontinho representa um elemento, um valor genérico, tudo bem? E vamos fazer aqui uma relação. Então, por exemplo, digamos que esse cara está relacionado com esse, e esse cara está relacionado com esse. Vou chamar essa relação de relação G. Tudo bem? Essa relação G, ela é uma função? Sim ou não? Bom, ela não é função, por quê? Ela viola a primeira regra. Né? Eu tenho um elemento aqui do domínio que não está relacionado com ninguém. Então, por causa desse cara aqui, G não é uma função. Tudo bem? G não é função. Beleza? Repara que esse cara aqui está sozinho, mas esse cara ele pode ficar. No contradomínio, ele pode ficar. Tudo bem? Mais um exemplo aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui dois conjuntos. 1, 2, 3 pontos. Vamos fazer aqui conjunto de relações. Então, esse cara está relacionado com esse ponto está relacionado com esse ponto está relacionado com esse, e esse ponto está relacionado com esse. Vamos chamar essa relação de relação H. Essa relação é uma função? Também não, né? Não, por quê? Porque esse elemento do domínio, ele está saindo duas flechas dele. Ele tem duas imagens, e isso não pode acontecer, certo? Então, H também não é função. Não é função. Tudo bem? Mais um exemplozinho. Vou pegar aqui 3 pontos. Vou pegar aqui 3 pontos. Cada ponto representa um elemento. No domínio e no contradomínio. E vamos relacionar aqui. Eu vou relacionar esse cara com esse cara com esse, e esse cara com esse. Esse cara é uma função? Vamos verificar, né? Vamos dar um nome para ele, né? Vou chamar esse cara de, essa relação de relação K. Relação K. Ela é uma função? Bom, todos os elementos do domínio possuem imagem? Todos possuem imagem. Todos estão relacionados com alguém. Né? Satisfez a primeira regra. Segunda regra, essa imagem é única, né? Desse cara sai só uma flecha, ok? Desse cara sai só uma flecha, ok? Desse cara sai só uma flecha, ok? Então, todo mundo do domínio possui imagem, e essa imagem é única. Então, sim, K é uma função. K é função. Essa é a ideia básica de função. Conceito inicial. Beleza? Mas você fala, e aquele ponto ali que está sozinho? Contradomínio, pode haver elementos sem relação. E aquele outro ali que está recebendo duas flechas? No contradomínio, pode haver elemento relacionado com mais de um elemento do domínio. Beleza? No contradomínio é permitido. Fechou? Sim? Maravilha! Vamos adiante. Vamos falar aqui de notação, alguns símbolos importantes que a gente precisa conhecer, algumas formas de denotar a função. Tudo bem? Relembrando aqui bem rapidinho o nosso exemplo anterior dos animais, relacionado com os filhos, só para a gente dar como exemplo, né?
Então, nos animais eu tinha o cão, o pato, a lula e assim por diante. Nos filos tínhamos os cordados, os artrópodes, e assim por diante. Só para a gente lembrar aqui rapidinho. Né? Moluscos. Maravilha. Bom, gente. Quando a gente vai definir uma função, também nomear ela, é muito comum a gente dizer o seguinte, algo desse tipo, f, dois pontos, a em b. Tudo bem? A gente começa definindo a função assim. Isso aqui está dizendo o nome da função, é uma função f. Uma função f que leva os elementos do domínio A no contradomínio B. Então, quando vocês virem algo desse tipo aqui, isso está dizendo o nome da função, está dizendo quem é o domínio e está dizendo quem é o contradomínio. Tudo bem? Então, aqui no nosso exemplo, esse daqui seria o nosso conjunto A, esse daqui seria o nosso conjunto B, certo? E a nossa função que se chama f. A nossa função que se chama f. Belezinha? Às vezes, aqui embaixo, ainda vai se referir aos elementos. Então, o elemento x, que pertence ao conjunto A, é associado ao elemento y, que pertence ao conjunto B. Tudo bem? Então, A e B é o nome dos conjuntos, e x e y são representações dos elementos do conjunto. E repara que essa segunda setinha aqui, ela é diferente da primeira. Ela tem esse tracinho, essa bundinha aqui. Belezinha, gente? Certo? Pensando aqui no nosso exemplo, como é que ficaria? O nosso exemplo ficaria assim. Uma função f que leva o conjunto dos animais no conjunto dos filos, o conjunto dos animais no conjunto dos filos, e, se referindo aos elementos, qual é a associação que essa função faz? Ela pega um determinado animal e leva aonde? E leva no filo do animal. O filo do animal. Tudo bem, gente? E para a gente representar esse filo do animal, também tem uma simbologia em particular, que é uma simbologia meio conhecida, mas que causa confusão em algumas pessoas. Esse Y, a gente também pode chamar do famoso, famigerado f de x. Tudo bem? Símbolo de função, f de x. Y e f de x, basicamente, essencialmente, é a mesma coisa. Tudo bem? Y é f de x. Qual é a diferença, então? Por que às vezes eu uso y, às vezes eu uso f de x? O que significa esse f de x? A diferença está na quantidade de informação que esse f de x carrega. Tudo bem? Tá? Como assim? Vou apagar aqui. Vamos ver um exemplo. Tá bom? Bom, com relação ao nosso problema, eu poderia dizer o seguinte. Eu poderia dizer que y é igual a rodado. Se eu digo apenas isso, o que eu estou dizendo? Estou dizendo, no contexto de função, que foi feita alguma pergunta com relação a algum elemento e a resposta foi cordado. Eu só sei qual foi a saída. Eu não sei o que foi que entrou. Né? Então, quando eu digo y igual a cordado, eu tenho uma informação. A resposta foi cordada. Mas eu não sei qual é a pergunta. Tudo bem? Agora eu posso dizer f de x é igual a cordado. Agora eu tenho um pouquinho mais de informação. Por quê? Porque agora eu sei qual foi a função utilizada
para que a resposta fosse cordados, né? Eu sei que a pergunta utilizada foi essa daqui, a que associava animais aos seus filhos, tudo bem? A pergunta poderia ser outra. A pergunta poderia ser uma função G, né, que perguntava palavras que começam com C. Cordados, certo? Então, isso aqui dá uma informação a mais. Eu estou dizendo qual função foi utilizada. Estou dizendo que foi utilizada a função F, e não a função G, H e J. Tudo bem? Mas ainda me falta informação. Eu sei qual foi a pergunta, eu sei qual foi a resposta, mas eu não sei quem foi que entrou nessa pergunta para que saísse os cordados, né? Qual foi o animal que entrou como pergunta para sair cordado? Pode ter sido o cão, pode ter sido o pato, pode ter sido algum outro, né? Então eu posso dizer ainda mais. Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer F de cão igual a cordado. Isso me traz muito mais informação. Eu sei qual foi a função utilizada, eu sei qual foi o elemento que entrou nessa função para eu fazer a pergunta, e eu sei o elemento que saiu da função. Tudo bem? Eu sei que o meu x que entrou foi o cão, e o meu y que saiu foi os cordados. Tudo bem? Então, essa diferença de y para f de x e f de alguma outra coisa é a quantidade de informação que está ali apresentada. Tudo bem, gente? Certo? Em termos numéricos, né, que em matemática a gente vai trabalhar mais com valores numéricos, o que acontece? Né? Função é uma máquina de transformar números. A gente coloca um número vindo do domínio e vai cuspir um número que pertence ao ponto domínio. Né? Eu digo a quantidade de pastéis e você me diz quanto eu gastei na feira. Certo? Tem a entrada, que normalmente a gente representa com x, e tem a saída, que normalmente a gente representa com y. Maravilha, galera? Tranquilinho? Certo. Eu vou cortar o vídeo aqui e a gente vai ver exemplos e exercícios no próximo. Tudo bem? Até já.